Deus quer falar conosco, Deus tem algo poderoso para as nossas vidas e a gente não pode negligenciar esse momento, porque é um momento de muita reverência, porque a palavra do Senhor vai ser exposta aqui. Amém? Vamos orar então? Curve sua cabeça. Senhor, nós estamos muito gratos por tudo que nós estamos vivendo nesse lugar. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo culto que nós tivemos pela manhã, que foi tremendo, Pai. Eu sei que o Senhor se revelará nessa noite para todos que estão aqui. Que a tua revelação, a tua palavra, o teu poder nos encontre, Pai. Para que possamos sair daqui novas criaturas hoje, em nome de Jesus. Fale conosco, Pai. Que o teu Santo Espírito nos convença de todo pecado, da justiça e do juízo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana eu estava lendo um artigo sobre metamorfose. O que significa metamorfose? O dicionário vai dizer para a gente que metamorfose significa uma mudança intensa de forma, estrutura e hábitos que ocorre durante o ciclo de vida dos seres vivos. E estudando sobre esse assunto, eu percebi que existem 3 tipos de metamorfose. O primeiro tipo de metamorfose que existe se chama ametabolismo, que é onde o ser vivo não passa por metamorfose. Ele sai do ovo e ele vive exatamente até o final da vida da forma que ele saiu do ovo. Então o nome é ametabolismo. Mas existe uma segunda metamorfose, que é chamada de hemimetabolismo, que é aquela metamorfose incompleta. O ser vivo sai do ovo, ele tem uma evolução, uma primeira evolução, e ele vai até o fim da vida naquela primeira evolução dele. Ele só envelhece, ele não muda muita coisa, ele não avança, não sobe de nível na sua vida. Mas existe uma terceira metamorfose, e essa metamorfose se chama holometabolismo, que significa uma metamorfose completa. É aquele ser que nasce, que cresce, que se reproduz e morre. É aquele que tem um avanço na sua vida. Quer um exemplo de um ser vivo assim? A borboleta. Por quê? A borboleta não nasce borboleta. A borboleta nasce lagarta e ela vai subindo de nível. Ela depois vira um casulo, vira pulpa, né? E depois se torna numa borboleta. É uma metamorfose completa. Por quê? Porque ela vai subindo de nível, ela vai avançando na sua vida. Pastor, hoje é aula de ciências? Não, não é. Não tem nada a ver com isso. Mas quando eu estava lendo esse artigo, o Senhor chamou a minha atenção, porque a vida espiritual de algumas pessoas é como metamorfose. A vida espiritual de algumas pessoas, hoje, é como o ametabolismo. Por quê? A pessoa reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, mas ela não passa disso. Ela não passa disso. Ela é uma cristã, uma pessoa que crê em Jesus, mas a vida dela se resume a isso. Mas existe um segundo grupo. E o segundo grupo é aquele que é o hemimetabolismo. É aquele que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, até se batizou, mas não passou disso. Não deu continuidade na sua vida espiritual, não avançou espiritualmente. E é por isso que a sua vida espiritual, ela é incompleta. Assim como essa metamorfose, incompleta. Mas existe um terceiro grupo de cristãos, que a gente chama de holometabolismo. É aquele cristão que teve um encontro com Jesus, que se converteu de verdade, se batizou, e hoje lidera um grupo, hoje pastoreia pessoas, hoje tem buscado a Deus para poder ver a face de Deus todos os dias, para ter experiências com Deus que muitos ainda não tiveram. Esses estão vivendo a sua vida espiritual como se fosse uma metamorfose completa. E eu creio que Deus nos trouxe aqui hoje porque Deus, Ele tem um plano para nós, e o plano é esse. É preciso avançar para o próximo nível.
Deus não fez ninguém para continuar estagnado na sua vida. Eu creio que Deus nos trouxe aqui essa noite porque Ele quer que nós avancemos na nossa vida espiritual rumo a um novo nível. Você crê nisso? Amém? Então abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Isaías 6, do 1 ao 8. Quem achou diz amém. Não preciso nem falar do EBD, né? Todo domingo, 8h30, vocês viram a Juliana falando aqui, né? A bênção que está sendo hoje, eles tiveram a aula falando sobre Gideão. O pessoal saiu dali vibrante demais. Poxa, que estudo é esse, pastor, maravilhoso. Eu falei, 90% da igreja está perdendo isso. 90% da igreja está perdendo esses estudos. Todo domingo, né? Todo domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical e muitos não estão aproveitando essa grande ferramenta do Senhor para nós. Pastor, quero mudar isso. Mude. Domingo, 8h30, nós temos a nossa classe e você não pode ficar de fora. Amém? Isaías capítulo 6, verso 1, o texto diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado, num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto onde esse texto nos mostra que o rei Uzias, um dos maiores reis da história de Judá, ele morre. Os historiadores vão dizer que é o ano 740 antes de Cristo. E Uzias, ele tinha 52 anos de reinado. Ele reinou desde os 16 anos de idade e permaneceu no trono 52 anos. E o que acontece aqui? Simplesmente esse rei, que era um rei forte, um rei muito influente, ele morre. E porque ele morreu, agora Judá está entrando em colapso. Por quê? Porque esse rei foi um rei muito marcante na história de Judá. O rei Uzias, ele foi responsável por derrotar vários exércitos que guerreavam contra Judá. Ele foi um rei que conseguiu recuperar vários territórios que antes Judá tinha perdido para os inimigos. Ou seja, era um rei que estava conectado com o povo, um rei que tinha temor a Deus e era um rei que fazia muito bem para o povo. Só que agora ele morre. E depois da morte do rei Uzias, o que aconteceu com Judá? As coisas começaram a degringolar. E aí Isaías é tomado por uma forte angústia, porque ele sabia que o pior momento estava por vir. Isaías é tomado de temor, porque agora ele sabia que o rei Uzias não podia mais coordenar o povo. O trono terreno estava vazio e ele vai angustiado para o templo para poder fazer suas orações, o seu momento de devoção. E eu quero abrir um parênteses aqui. Muitas pessoas, quando tem um problema na vida, sabe o que elas fazem?
elas deixam de vir no templo. Elas ficam em casa achando que é a melhor opção. Às vezes eu vejo a pessoa está 15 dias sem vir na igreja, eu dou uma ligada, vem cá, tem um tempo que você não vai na igreja, o que está acontecendo? Ah, pastor, porque eu estou com alguns problemas aqui. Está certo isso? Isaías está mostrando para a gente que no momento em que ele está aflito, porque o povo de Judá está vivendo uma incógnita muito grande, porque eles não sabem o que vai acontecer no futuro. Sabe o que ele faz? Ele vai para o templo. E quando ele chega no templo, ele tem uma visão poderosa do trono de Deus. E ele fala, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele fala que os serafins ficavam cantando, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí, queridos, quando Isaías tem essa visão, ele fica impactado. Porque ele olha para o trono de Deus e ele vê Deus assentado no trono. E quando ele vê, ele fala, ai de mim. Eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, mas os meus olhos viram o Senhor. É quando ele tem a experiência de um anjo pegar uma brasa viva do altar e botar na boca dele. Encostou na boca dele e aquela voz disse, o seu pecado foi removido. Depois Isaías escuta o Senhor bradando, a quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías, depois de ter os seus pecados removidos, ele fala, eis-me aqui, pode enviar a mim. Queridos, muitos historiadores vão dizer que essa experiência de Isaías foi a experiência do chamado de Isaías. Mas quando a gente vai entender um pouco mais sobre a história dele, nós já percebemos que antes desse momento Isaías já profetizava. Ou seja, o chamado de Isaías já estava vigente. Mas nessa experiência com Deus, quando ele vai para o templo e tem essa experiência, nós acreditamos que foi um momento em que ele passou de nível. Um momento em que ele teve um avanço na sua vida. Por quê? Ele já profetizava, ele já vivia o chamado dele. Mas agora os pecados dele foram removidos. E agora ele conseguiu enxergar com os seus próprios olhos que o rei natural morreu, mas o rei celestial continuava sentado no trono e ele continua até hoje. Eu creio que Isaías, depois dessa experiência, ele passou de nível, ele avançou. E o chamado de Deus para mim e para a sua vida é exatamente esse. Talvez você chegou aqui como mais um domingo que você vem, como você tem vindo nos últimos 10 anos da sua vida. Mas você não avança, mas você não tem experiências com Deus, mas você não vive o extraordinário de Deus, e Deus está te chamando hoje para um novo nível. Deus te chama hoje para uma nova perspectiva do seu futuro na sua vida espiritual. Você precisa sair daqui com seu coração desejoso de ter uma experiência nova, de viver algo grandioso com o Senhor. Porque Deus quer que você passe para o próximo nível. Pastor, como é que eu faço então para passar para o próximo nível? É sobre isso que nós vamos falar essa noite, amém? O que precisa acontecer para avançarmos ao próximo nível? Primeiro, é preciso tirar o foco da realidade física e se conectar com a realidade espiritual. Porque o verso 1 vai dizer para a gente, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. Esse capítulo, queridos, muitos vão dizer que foi exatamente depois dessa experiência que Isaías decidiu viver o seu chamado, o que não aconteceu, como eu já disse. Aqui Isaías, ele vive um momento muito forte na sua vida espiritual, porque ele está apavorado. Ele olha para o que está acontecendo no cenário à sua volta e ele se desespera. Talvez é o que está acontecendo com você. Você olha hoje para a sua vida e você fala, cara, não tem sentido o que eu estou vivendo. Eu não tenho perspectiva mais de viver um futuro glorioso, não tenho. Tudo acontece de ruim comigo. Tem gente que tem o tempo todo esses pensamentos negativos. E é o que está acontecendo com Isaías. Isaías está mal, por quê? Porque o rei Uzias morreu. E o que estava por vir era algo que não era nada bom.
Talvez você entrou por essas portas hoje com esse sentimento: olha, eu não sei o que vai ser de amanhã. A boa notícia para você é que por mais que você não saiba o que vai acontecer amanhã, Deus continua no alto e sublime trono. Ele não perde o controle de nada. O rei aqui morreu. O rei Uzias foi um homem bom, um homem que fazia todo sentido para aquele povo viver o que eles estavam vivendo. Mas agora ele morreu. Mas o rei celestial, esse não morre. O rei terreno, ele morre. Vai acontecer as coisas terrenas, a realidade física, muitas vezes ela é dura demais. Mas a gente não pode ficar vivendo olhando somente para a realidade física, porque existe uma realidade espiritual e é nela que nós precisamos nos conectar. É nessa realidade. Queridos, muitos nos momentos de crise evitam o templo. Sabe por quê? Porque preferem ficar se martirizando na sua realidade física. E Deus hoje está dizendo para você: ei, eu continuo no trono, fique tranquilo. Descanse o seu coração. Se o seu rei terreno morreu, eu continuo assentado no alto e sublime trono. É interessante que o texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Sabe o que isso significa? A essência do texto comunica uma substituição. Por que isso, pastor? Para um novo nível de Isaías, o rei precisou morrer. Vocês estão entendendo isso? Olha que coisa interessante. Para que Isaías pudesse avançar, o rei precisou morrer. A pergunta que eu quero te fazer essa noite é: para você sair dessa estagnação, para você avançar para o novo nível, o rei terreno, o seu rei terreno, precisa morrer. Pastor, quem é o meu rei terreno? Você sabe quem é. Para muitos é um vício. Aquele que está coordenando a sua vida hoje é um vício. Tem gente que não consegue avançar na sua vida espiritual porque é viciado em alguma coisa. Deus está dizendo para você essa noite: eu vou acabar com esse rei. Eu vou destruir esse rei da sua vida. Para muitos é o medo de avançar. Tem gente que tem medo de avançar. Tem gente que fala: pastor, não está bom do jeito que está, porque ter compromisso é meio complicado. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu tive agora um retiro de pastores e eu fiquei pensando sobre isso. No primeiro retiro de pastores, nós tínhamos 22 pastores. Agora nós temos o quarto com 107. Eu fiquei pensando, eu conversando com os pastores, aí um está vivendo lá em Montreal, no Canadá. 40 graus negativo. Mas ele pastoreando com afinco, com amor, cuidando de um povo que é frio por conta do frio e que é frio espiritualmente, porque eles já não acreditam mais no Evangelho. Mas ele está lá encarando o gelo com 40 graus negativo para pregar o Evangelho. Imagina se ele tivesse medo de compromisso. Um povo estava indo para o inferno, mas ele foi chamado por Deus. Ele falou: eis-me aqui. E ele está vivendo hoje algo que muitos de nós nunca vamos viver, porque não teve medo de compromisso. Aí você conversa com o outro está lá em Moçambique. Não tem água, não tem comida, não tem dinheiro, não tem nada, mas Jesus abundante naquele lugar. Um homem que se disponibiliza a pastorear um povo que passa uma dificuldade terrível. Mas você vai conversar com aquele povo, a perspectiva deles não estão nessa terra. Sabe por quê? Porque aqui eles sabem que eles não vão ter nada, mas na eternidade eles já têm tudo. Eu fico imaginando esse povo, esses homens de Deus, se esses homens tivessem medo de compromisso. Para muita gente, o rei que precisa morrer é esse medo de compromisso. Chegou a hora de você ir para um novo nível. Chegou a hora de você avançar na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua fé. Esse rei que te coordena, que trava a sua vida, precisa morrer hoje. Para muita gente, o rei que precisa morrer é a falta de perdão. 10 anos se passaram de tudo que aconteceu e você continua remoendo isso? Fala, Deus. Até quando você vai ficar remoendo isso? Você precisa perdoar. Você está morrendo querendo matar o outro. Perdoe, passe de fase. Você não vai avançar
na sua vida espiritual se você não perdoar. A verdade, queridos, é que todos nós temos um rei que precisa morrer hoje. Todos nós, porque o rei Uzias morreu, Isaías agora tem uma das maiores experiências da sua vida. Tem muita gente que não está vivendo nada com Deus, sabe por quê? Porque está de olho na realidade física, na realidade terrena. E Deus está dizendo para você, ei, esquece isso, se conecte com a realidade espiritual, porque eu continuo assentado no trono. É interessante que essa experiência de Isaías desencadeou algumas coisas na vida dele, alguns movimentos importantes na vida dele rumo à vontade de Deus. E aí, queridos, é sempre assim. Quando o nosso rei terreno morre, muitos movimentos são feitos por nós e pelo nosso Senhor nas nossas vidas. Isaías, a partir desse momento, ele pôde experimentar um novo nível, sabe por quê? Porque ele não ficou preso na realidade física. Porque quando ele foi para o templo para se lamentar, para chorar, para dizer o que ele estava sentindo, ele viu Deus. Ele percebeu que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele não morre, ele não muda, ele não dorme. Ele continua com toda a autoridade, com soberania. O poder dele continua sublime sobre toda a terra. E tudo aquilo que ele fala acontece. Tudo aquilo que ele deseja já é uma ordem para acontecer. A gente precisa acreditar, nós precisamos confiar no nosso Deus. O grande problema é que a gente se conecta muito com a realidade desse mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos cidadãos desse mundo. Mas em segundo lugar, o que precisa acontecer para avançarmos ao próximo nível? É preciso reconhecer e confessar os seus pecados. O verso 5 vai dizer para a gente: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, para ele avançar para um novo nível, ele precisou olhar para Deus e olhar para dentro de si. É muito interessante que todas as vezes que você se conecta com Deus de verdade, você para de olhar para os erros das pessoas e começa a ver os seus próprios erros. Porque você olha para Deus, você vê como que Deus é santo, como que Ele é poderoso, como que Ele é um Deus amoroso. Você olha para si e fala, cara, eu sou um miserável de verdade. Eu sou um pecador. A minha vida é muito falha. E é o que acontece com Isaías. Ele vê Deus e ele fala, ai de mim, eu estou perdido, eu estou frito agora, acabou com a minha vida. Ele ficou com medo de morrer, porque ele viu a santidade de Deus. Ele falou, cara, como que eu sou ruim? Mas é interessante que no capítulo 5, sabe o que acontece? Ele distribui vários ais. Ele começa a falar, ai dos beberrões, ai dos gananciosos, vê no capítulo 5. Ai dos injustos, ai dos corrompidos moralmente, ai dos soberbos. Ele começa a compartilhar alguns ais apontando para o povo. Ele olha para o povo e fala assim, ai ali tem um beberrão, ai ali tem um injusto, ai ali tem um sem vergonha, ai ali tem um caloteiro, ai ali tem um soberbo. Ele começa a falar mal do povo. Mas quando ele vê Deus, ele para de olhar para o povo e olha para si próprio. Você sabe o que acontece? Quando a gente está conectado com Deus, a nossa soberba ela é quebrada, ela é destruída. Porque é impossível você ver Deus e continuar da mesma forma que você está. Se você quer avançar de nível, você precisa olhar mais para Ele. Comece a olhar mais para Ele. E é interessante aqui que ele fala, olha, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. Sabe o que ele fez aqui? Ele falou do seu pecado.
Ele falou do pecado dele, falou, meus lábios são impuros. Por quê? Devia falar coisas que não agradavam a Deus. A boca dele estava profetizando coisas que de repente não era o que Deus estava esperando dele, o que Deus mandou ele fazer. E ele fala, meus lábios são impuros. Mas eu vivo também no meio de um povo de lábios impuros. Quando ele confessa isso, quando ele abre o coração, sabe o que acontece? O anjo pega a brasa viva e toca na boca dele. E fala, o seu pecado foi removido. Se você quer avançar na sua vida espiritual, você precisa confessar seus pecados. Até quando você vai viver nessa prisão? Eu sempre digo que quem vive na prisão do pecado não valoriza o que Cristo fez. Porque Cristo foi arrebentado, Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morre para acabar com a prisão do pecado. E hoje tem muita gente que é livre, mas faz questão de ser o quê? Prisioneiro. Deus nos libertou, mas tem gente que ama a prisão. Por quê? Pecado. Chegou o dia de você se livrar disso. Até quando você vai ficar paralisado na sua vida espiritual por conta de pecado? Chegou a hora de você se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Senhor, eu tenho vícios que só o Senhor sabe que eu tenho. Senhor, eu tenho algumas manias que eu sei que te desagrada. E eu tenho certeza que ao colocar o seu joelho no chão e confessar tudo que você tem feito, o Senhor vai te perdoar. E chegou a hora de você viver um novo nível com Ele. Até quando a gente vai deixar de fazer isso? Até quando a gente vai ficar pagando preços caríssimos, consequências terríveis na nossa vida por conta de pecado? Se você não tomar decisão na sua vida hoje, você pode perder a sua família essa semana. Mas Deus te trouxe aqui para te dar um alerta. Deus te trouxe aqui para você ficar ligado, porque Ele quer salvar a sua família. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer fazer desse seu pecado, do seu corpo, que hoje é um instrumento de injustiça, um instrumento de justiça para a glória dEle. Chegou a hora da gente se avaliar e falar, ai de mim, eu preciso da graça e misericórdia de Deus. Todos nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Os versos 6 e 7 vão dizer, então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Ei, chegou a hora de você se livrar desse fardo. Chegou a hora de você sair daqui mais leve. Chegou a hora de você pegar essas algemas invisíveis que estão te prendendo e você descartar, arrebentar isso e viver livre, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aqueles que reconhecem e confessam os pecados certamente avançam de nível. Não é fácil, mas vale a pena. É um preço a ser pago, mas vale a pena. Vale a pena olhar para o alto e sublime trono e ver que Ele continua sentado lá. Que o seu cetro de justiça continua nas suas mãos. E que os serafins continuam dizendo que Ele é santo, santo, santo. Vale a pena. Vale a pena. Mas em terceiro lugar, para quem quer avançar de nível, é preciso dizer sim para a obra de Deus. Dizer sim para a obra de Deus. O verso 8 vai dizer para a gente, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Quem quer de verdade avançar na sua vida espiritual precisa entender uma coisa hoje. Você precisa fazer parte da obra de Deus. Não pense você que Deus te salvou para você ser um frequentador de culto. Deus não te salvou para isso. Deus te salvou para você se tornar a resposta do clamor de alguém.
Você precisa ser a resposta da oração de alguém. É interessante aqui que Deus está conclamando. De verdade, Deus precisava chamar alguém da gente para poder participar da obra dele? De verdade, gente. Aí, ó, a resposta aí, ó. Deus precisava? Deus não precisa da gente. Mas a gente olha para o texto e vê que ele está conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? É interessante que Isaías não deixa a voz de Deus ecoando pelos séculos dos séculos, porque ele responde: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Pode enviar a mim. Pode me enviar. Pode me enviar, Senhor. Queridos, Deus continua conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E muitos estão se escondendo porque não avançam, porque não saem daquele nível primário. Mas Deus hoje está aqui dizendo: ei, eu te libertei, eu te salvei, e hoje eu te comissiono para você ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glórias a Jesus! Ele continua conclamando. Queridos, Deus não te trouxe aqui essa noite à toa. Você precisa avançar de nível. A sua vida não é um acidente. Você foi feito e planejado para um propósito que só você pode cumprir. Ah, pastor, mas Deus levanta outro. Não, existe um propósito exclusivo para você. Existe um propósito que é seu. Há 2 semanas atrás, minha mãe falou uma coisa comigo que marcou muito a minha vida. Minha mãe falou assim para mim: filho, eu nunca te contei isso, mas quando eu estava grávida de você, eu me lembrei há pouco tempo sobre isso. E ela se lembrou disso. Ela falou: quando eu estava grávida de você, eu tomei remédio para abortar 2 vezes. Mas pela misericórdia e graça de Deus, você está aí. Aí eu contei isso para uma pessoa. A pessoa falou assim: como é que você sente ao ouvir isso? Você fica mal com isso? Eu falei: não. Sabe por que eu não fico? Porque eu poderia ser muito bem, poderia nem ter nascido. As coisas poderiam ocorrer naturalmente, mas as coisas na minha vida não ocorreram naturalmente. Elas ocorreram de forma sobrenatural, porque Deus me fez com um propósito, e eu tomo posse de tudo que Ele planejou para a minha vida. Eu não abro mão de viver tudo que Ele separou para mim, e o chamado dEle para a sua vida é exatamente esse. Ei, você tem um plano, Deus te fez com um propósito. Tome posse disso e fale: pode enviar a mim, Senhor. Não tenho tantos dons e talentos, não tenho tanta coisa para te oferecer, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Às vezes, eu vejo pessoas que tinham muitos dons e talentos para servir o diabo, mas se converteram e escondem seus dons e talentos. Agora que é o momento de você colocar em prática. Queridos, tantas pessoas que estão aí com dons e talentos maravilhosos e não fazem nada para Deus. Não fazem nada. Se converteram, mas não avança de nível. Esses dias eu estava olhando um desses meninos funkeiros. Eu falei: rapaz, o menino é uma potência, né? Não sabe. O menino pinta o cabelo de vermelho. No outro dia parece um mundo de fósforo na rua. Todo mundo de cabelo vermelho. Aí o menino pinta o cabelo de branco. Cara, tá todo mundo no outro dia com cabelo branco. Aí é cabelo de abacaxi, já viram aqueles quadradinhos? Meu Deus do céu. Tá todo mundo de cabelo de abacaxi no outro dia. Eu falo: imagina esse mundo convertido, cara. Influenciando esses jovens todos, pregando o evangelho da cruz, amando as pessoas. Essa semana eu tive lá com o Pedro, do Flamengo, né? A gente almoçou lá e tava junto, tirei até foto com ele, com o Jorginho.
Cara, é um menino que está doando a sua vida para o Senhor. O menino faz gol, ele já sai comemorando, falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele está alcançando tantos jovens. Um dia desse ele foi pregar na sede, 5.000 jovens foram lá. 5.000 jovens. Fez o apelo, mais de 100 pessoas, mais de 100 jovens entregaram a vida a Jesus. Por que isso? Porque os nossos dons e talentos são para servir ao Senhor. Se você quer viver um novo nível com Deus, se coloque à disposição da obra de Deus. O melhor lugar que você pode estar, sabe qual é? Na agenda de Deus. Aquilo que Deus quer fazer, você fala, eu quero estar contigo, Senhor. Esquece de mim, não. Muitos não avançam, sabe por quê? Porque não querem compromisso na obra de Deus. Essa é a verdade. Deus está te chamando para um novo nível. Deus está te chamando hoje para uma nova pegada. Deus está te chamando hoje para você falar, olha, Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor quiser me levar, o Senhor pode me levar. Se o Senhor quiser me deixar, o Senhor me deixa. O que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. Porque eu fui perdoado, e quem é perdoado ama. Quem é muito perdoado, muito ama. Vamos avançar de nível. Vamos crescer espiritualmente. Vamos avançar na nossa caminhada de fé. E Deus vai te usar como nunca nessa vida. Você vai viver coisas extraordinárias com o Senhor. Tome posse disso. Se coloque à disposição e viva tudo que o Senhor planejou para você. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Você quer viver isso em nome de Jesus? Então dê um forte aplauso para Ele. Porque Ele merece. Glórias a Jesus.